Olá, meus queridos alunos! Vamos falando aqui sobre fisiologia. Eu, professor Silvio Santos, aqui com vocês. Estou discorrendo nessas aulas, nessas 3 aulas que a gente vai estar ministrando, Foi uma anterior, essa vai ter outra comigo, tá? A gente está falando sobre a questão da fisiologia, E o que é a fisiologia? Como a gente já falou, é a ciência, ou é a parte da biologia que vai trabalhar aí, vai estudar, pesquisar sobre o funcionamento do nosso organismo, tá bom? Aí nós demos uma prévia lá sobre catabolismo, anabolismo, nós vamos falar disso um pouquinho mais agora, tá bom? Vamos falar sobre, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, até porque o tempo não permite tanta coisa, um pouquinho mais aprofundada sobre aqueles 3 sistemas que eu falei, digestório, respiratório e circulatório, que são os que mais aparecem no Enem. De todos os sistemas que a gente tem, não é que o Enem não cobre outros, pessoal, mas que a gente percebe que, na maioria das vezes, são esses 3 que acabam aparecendo mais recorrentemente no Enem. Mas, vamos lá, sem mais delongas, aqui na tela, deixa eu ver. O que a gente tem aqui? Anabolismo, que foi o que nós falamos na última aula, Nós falamos sobre o anabolismo e o catabolismo. E o que é o anabolismo e o catabolismo? A gente tem um processo chamado metabolismo, tá bom? Que eu dei o conceito na última aula, que são as reações químicas que acontecem no nosso organismo, tá bom? Isso é o metabolismo. Dentro do metabolismo, a gente tem um anabolismo, tá? E o catabolismo. O que seria o anabolismo? O anabolismo, ele vem aqui, como está no primeiro tópico aqui, Ele vem de síntese, tá bom? Ele está relacionado à síntese, ou seja, a construção de moléculas. Então, síntese de moléculas complexas, gasto de ATP, ou seja, para a ação do anabolismo, para o acontecimento anabólico, existe o gasto de ATP. E o que é ATP, pessoal? Lembra? Adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, tá? Inclusive, a gente vai estar falando na próxima aula sobre ciclo de Krebs, a gente vai estar falando especificamente sobre a produção de ATP para o nosso organismo, tá? E estão envolvidas no processo anabólico enzimas e hormônios, por exemplo. Por exemplo, um hormônio anabólico é a insulina, tá bom? Mas, enfim, moléculas precursoras, ou seja, ela pega moléculas mais simples, aqui, açúcares, aminoácidos, ácidos, no caso aqui, ácidos graxos, que está aqui erradinho aqui, nucleotídeos, ou seja, são unidades que de alguma forma vão reagir e formar moléculas maiores, como nesse caso aqui, glucídeos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Cada um desses aqui, pessoal, está relacionado especificamente ao outro aqui, tá? Então, são moléculas mais simples que vão formar moléculas mais complexas. Isso é anabolismo. Relacione anabolismo na sua mente à construção, tá bom? A processo de fabricação, digamos assim, que é nada mais do que síntese. O catabolismo, ele tem uma função antagônica, ou seja, uma função contrária. Se o anabolismo constrói, o catabolismo, ele, numa expressão um pouco mais simples, ele vai destruir, ou seja, ele vai quebrar aquilo que foi, por exemplo, construído no anabolismo. Mas como assim quebrar, professor? Olha aqui para mim. Quando eu digo quebrar, pessoal, não é quebrar no sentido de que não presta mais. É quebrar no sentido de reaproveitar ou de aproveitar aquelas moléculas que, de alguma forma, elas estão armazenadas em um composto mais complexo, tá bom? Então, o catabolismo aqui, ele tem a função de quebra, de degradação, uma palavra, digamos, até mais técnica, degradação. O anabolismo constrói uma molécula, O catabolismo vai, de alguma forma, precisar das unidades que formam aquela molécula que foi formada no anabolismo.
e ele vai agir fazendo com que essa molécula ela se quebre e o organismo, de alguma forma, absorva essas moléculas que estavam presas ali. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Nós temos a insulina. O que a insulina faz? Ela é um hormônio. Ela é anabólica. O que ela vai fazer? Ela pega a glicose do sangue e a armazena no fígado na forma de glicogênio, que são reservas de glicose. Então ela é produzida no pâncreas, tá bom? Ela pega a molécula, a glicose, e aglomera ela na forma de glicogênio anabólico. Ela anaboliza, olha aí, ó. Ela é uma molécula anabólica. Ela pega aquela glicose, que são compostos simples, e transforma num composto mais complexo, que é o glicogênio que fica no fígado. Ela agrupa. Anabólico, né? Anabolizante nesse caso. Foi uma reação anabólica. O glucagon, que é um outro hormônio que também está envolvido na regulagem de glicemia, na regulagem da glicose, ele promove a quebra desse glicogênio. Então, é ele que, quando o organismo precisa de glicose, ele vai lá no fígado e aquele glicogênio que estava construído, que foi anabolizado pela insulina, ele vai quebrar. Por quê? Porque ele precisa dessa glicose agora nas células. Entendeu? Então, a insulina, que é um hormônio anabólico, ela construiu o glicogênio e o glucagon pegou aquilo e degradou esse glicogênio quando ele precisou. Entendeu? Então, o fato de a gente estar dizendo que ele degradou não é nada negativo. É um processo biológico que vai ocorrer de acordo com a necessidade do organismo. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, esse foi o catabolismo. Então, a gente pega glucídios complexos, proteínas, lipídios, e converte de volta, digamos assim, em moléculas menores que vão ser absorvidas ou até mesmo expelidas pelo nosso organismo, tá bom? Então, grave isso aí. Anabolismo constrói ou sintetiza e catabolismo degrada para ser usado também. Então, relacionado ao nosso metabolismo, dado esses conceitos que a gente viu aí, de anabolismo e catabolismo, a gente entra aqui nos sistemas que eu falei. Os sistemas respiratório, nós vamos falar sobre respiratório, circulatório e o digestório, tá bom? No caso aqui, o sistema respiratório. Qual que é a função, pessoal, do sistema respiratório? É interessante, né? Qual que é a função do sistema respiratório? Olha aqui, isso. Olha, qual que é a função? A função do sistema respiratório é a captação de quê? De ar. Legal. Isso é uma forma simples de você entender. Mas é a captação, tecnicamente falando, de oxigênio, né? A gente respira para captar oxigênio. Esse oxigênio vai ser... Para que ele vai servir? Ele vai servir como aceptor de elétrons lá na cadeia respiratória, que a gente vai ver em outra aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso. Então, esse oxigênio, pessoal, ele vai participar do processo de formação, por exemplo, de água no nosso organismo. Ele vai estar presente lá como aceptor final dos íons hidrogênios na cadeia respiratória. Então, esse oxigênio, tem gente que pensa que ele serve aqui. Inspirei, puxei oxigênio e ele está sendo usado já aqui no meu pulmão. Não, ele está sendo jogado para o pulmão, do pulmão ele vai para o sangue, do sangue ele vai para as células. Entendeu? É assim que funciona. E aquele oxigênio que, de alguma forma, já foi utilizado pelo organismo, ele vai sair também na forma de CO2, tá bom? Que é o produto final aí da respiração, digamos assim, tá bom? Então, ó, nós temos ali o seio frontal, temos a cavidade nasal, a gente vai ter aqui a cavidade oral, seio esfenoidal, faringe, epiglote, laringe, traqueia, lobo superior, enfim, o lobo superior já está aqui na questão do pulmão. Mas por que eu estou listando isso aqui? Por quê? Porque esses são vários órgãos. Olha que interessante. Lembra que nós falamos de sistemas, né? Na última aula eu falei para vocês sobre que para a gente entender fisiologia, a gente tem que entender a anatomia. E a anatomia envolve as estruturas do nosso corpo. As estruturas do nosso corpo, os órgãos, eles vão atuar para algum acontecimento. No caso do sistema,
a gente tem vários órgãos atuando para um acontecimento se firmar, né? Para um acontecimento acontecer. É redundante, mas é isso que eu quero dizer. Então, a gente percebe aqui no sistema respiratório, além das narinas, a gente tem aqui a traqueia, aqui no meio, aqui, ó. A gente tem os brônquios que vão se ramificar, eles vão se bifurcar para dentro de cada pulmão, né? E na ponta desses brônquios vão ter os bronquíolos junto com os alvéolos pulmonares, que é nos alvéolos pulmonares, essas bolinhas que tem bem na ponta dessa raiz, digamos assim, tá? Joga na tela aqui para eu dar uma enfatizada aqui. Vou marcar aqui de amarelo, para separar. Essas bolinhas seriam onde ficam os alvéolos pulmonares. É nela que vão acontecer, que vai acontecer um processo chamado hematose, pessoal. O que é hematose? Aquele oxigênio que está chegando, ele vai ser, vamos dizer assim, colocado no sangue, tá? E o CO2, que já é produto do que aconteceu, ele vai sair, ou seja, dentro dos alvéolos, o oxigênio vai ser colocado no sangue e o CO2 vai ser devolvido para o pulmão para a gente jogar fora, né? Ou seja, para a gente expirar. Por isso a gente inspira oxigênio, ó. Eu estou inspirando oxigênio, eu estou colocando para dentro, tá bom? Eu estou ventilando meus pulmões. E aí esse oxigênio está entrando, ele vai para o pulmão e vai ser entranhado no sangue. No momento em que essas hemácias pegam o oxigênio, elas liberam o CO2, que é o produto do que já foi usado. E a gente joga para fora o CO2, tá bom? Então, sistema respiratório, claro que aqui a gente não vai destrinchar a função de cada um desses órgãos, mas tudo isso aqui está envolvido no sistema respiratório, que é a captação de oxigênio. E ele vai se ligar, de alguma forma, ele vai se linkar com o sistema circulatório. Por quê? Porque ele capta oxigênio, esse oxigênio vai ser colocado no sangue, olha, no sangue, e o sangue vai levar esse oxigênio para todo o corpo. É onde já entra o sistema circulatório, tá bom? Então aqui, ó, no sistema circulatório, a gente já tem como principal órgão quem? O coração. Lá no respiratório, digamos que é o pulmão. O pulmão é o cara do sistema respiratório, junto com os seus periféricos, que são os outros órgãos. Aqui a gente já tem o coração, o sistema circulatório. Ele é a bola propulsora de tudo isso, né? De fazer o sangue rodar pelo nosso organismo. Então a gente tem as veias, que geralmente são calibres médios ou menores do que as artérias, e elas vão, na maioria das vezes, vai circular por elas sangue, o sangue venoso, que a gente chama, que são as veias, que são sangue que já estão menos rico do oxigênio, digamos assim, tá bom? A parte que já foi usada, esse sangue vai estar circulando lá. Nas artérias, que são as veias, são os vasos de maior calibre do nosso organismo, já vai estar o sangue mais rico em oxigênio, tá bom? Ela já não é tão periférica como essas que a gente tem. Quando a gente vai fazer exame, essas veias mais superficiais, isso são veias. As artérias são mais internas e elas são mais calibrosas. Ou seja, se você tiver algum acidente a nível arterial, ele é mais perigoso. Por quê? Porque você perde mais sangue, porque é um vaso mais calibroso, ou seja, mais grosso, e por ali está passando muito mais sangue do que na veia. Então, se você tem um acidente a nível arterial, procure rapidamente uma ajuda médica, porque você precisa estancar esse sangramento. E tem os capilares sanguíneos, que são esses que chegam na maioria dos locais, né? Quando você se corta na pontinha da mão, na pontinha do dedo, não sai sangue, são esses vasinhos, microvasos ou os capilares, que levam o sangue para essas partes mais periféricas do organismo. E no sangue, pessoal, a gente tem vários elementos, várias figuras no sangue. A gente tem as hemácias, que são esses círculozinhos vermelhos aqui. A gente tem os leucócitos, né, que são as células protetoras. A gente tem as plaquetas, né? A gente tem os dendritos. E esse amarelinho que está aqui, ó, esse líquidozinho, é a parte líquida do sangue.
Então, o sangue ele tem uma parte, digamos, sólida, que são essas células que eu falei, esses elementos, e tem a parte do plasma, tá bom? Inclusive, na parte do plasma é que é mais fácil a gente encontrar as células de defesa, tá bom? Então, coração vai bombear o sangue para que o sangue corra por todos esses vasos aqui que eu falei, para que ele chegue em determinados locais do nosso organismo, né? Então, a gente tem o nosso coração, que não tem aquele formato, eu lamento decepcionar vocês, ele não tem aquele formatinho que você está acostumado, que todo mundo faz aquele formato clássico, né, do coração. Esse é o nosso coração, tá bom? Dentro desse coração, a gente vai ter câmaras, tá? Ou câmeras, aliás, que são compartimentos por onde o sangue vai estar passando. Então, a gente tem a veia cava superior, a gente tem a veia cava inferior, é onde chega o sangue, né, rico em CO2, é o sangue que já foi usado pelo organismo, ele leva para o sangue, tá bom? Esse coração vai jogar esse sangue para o pulmão, onde esse pulmão vai oxigenar o sangue. Lembra que o oxigênio chega lá no pulmão? Por isso tem a relação lá com o sistema respiratório. Esse sangue vai ser oxigenado no pulmão, né? Ele libera o CO2 para o corpo jogar fora, pega o oxigênio que está chegando, aí ele retorna para o coração. O coração, através dessa artéria aqui, ó, a aorta, que é a principal artéria do nosso organismo, ela distribui, ela joga, né? Ela desce aqui centralmente falando no nosso organismo e dela os vasos vão ramificando, tá bom? Então, a gente tem aí o coração com as 4 câmaras, ó, átrio, ventrículo, átrio direito, aqui, ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá bom? O sangue, ele não se mistura, pessoal. O sangue que chega do lado direito, ele não se mistura com o sangue que está rolando do lado esquerdo. O sangue que chega do lado direito vai para o pulmão, do pulmão ele volta para o lado esquerdo e desse lado esquerdo ele vai para a aorta e é distribuído. Então você tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica aqui, ó. Circulação pulmonar é essa que vai do coração, pulmão e volta aqui, ó, coração. Depois que ela volta para o coração, já para o lado esquerdo, aí ela vai para o corpo, vai ser tudo usado de novo e depois ela volta já sem o oxigênio, né, só com CO2 e vai acontecer tudo de novo, tá bom? Então, esse é o sistema circulatório, essa é a nossa circulação sanguínea de uma forma bem esquemática, tá bom, pessoal? Olha aí, ó. Que também é conhecida como grande circulação e pequena circulação, né? Tem quem fale assim. Então, o sistema digestório. No sistema digestório, a gente tem o quê? A absorção dos nutrientes que a gente ingere. A gente come e é o sistema digestório que vai tirar da comida os nutrientes para transferir para o nosso organismo, né? Para as suas devidas funcionalidades. Então, ele é o sistema do corpo humano responsável por garantir, olha aí, ó, o processamento do alimento que ingerimos, promovendo o quê? Promovendo a absorção desses nutrientes que estão contidos nesses alimentos, né? E a eliminação do material que será utilizado pelo corpo. Então, a gente tem aí as fezes, né? Que vão ser o resto que não foi aproveitado, tá bom? E o que precisa para o organismo, ele absorve. Por isso, a gente precisa mastigar bem para que o sistema digestório faça parte dele. Olha que interessante, pessoal. Tu sabia disso aqui, ó? Tu sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro do nosso organismo? Ele é o sistema nervoso entérico, a gente chama. Entérico vem de intestino, tá, pessoal? Ele é composto aí por milhões de neurônios. Olha que interessante. No intestino, milhões de neurônios que produzem mais do que de 30 neurotransmissores diferentes. Ou seja, o cérebro é como se... O intestino é como se ele tivesse vida própria, tá, pessoal? Ele tem uma importância muito grande, por isso que coisas relacionadas à nossa digestão, ao nosso intestino, podem deixar aí, por exemplo, a gente mal-humorado, a gente fica desconcentrado, a gente não fica bem, né? Quando algo não cai bem, quando a gente está estressado e come, a gente fica um pouco mal. Por quê? Porque o cérebro também, o intestino, poxa, o intestino ele tem essa pegada de regulagem, digamos assim, nervosa no nosso organismo, né?
Então a gente tem a boca, as glândulas salivares, língua. Você percebe que é sempre vários órgãos, ó, essa é a caracterização do sistema, sempre vários órgãos funcionando para um acontecimento, no caso aqui que é a digestão, tá bom? Boca, língua, esôfago, estômago, pâncreas, né? Que é a glândula que produz a insulina e o glucagon, que eu dei aquele exemplo ainda agora, tá bom? E o intestino grosso lá, ó, que são o cólon, aqui, ó. Cólon transverso, cólon descendente, ascendente, enfim. Tá bom? Que vai eclodir, digamos assim, no ânus, que é por onde faz as excretas. A gente tem esse órgão, como eu falei ainda agora, o pâncreas e o fígado, que são importantes aí, por exemplo, na digestão de gordura e no controle da glicemia do nosso organismo, tá bom? Então, o fígado, o órgão anexo, acessórios do sistema digestório, ou seja, eles não são diretamente do sistema digestivo, mas eles atuam ali, onde vai ajustar caramba, como é que diz? A digestão da gordura. O pâncreas também é uma glândula mista, que ele atua tanto na questão da digestão quanto na questão da regulação da glicemia. Ele também ajuda na digestão da gordura e controla também o açúcar no sangue, tá bom? São órgãos que atuam no sistema digestório. Joga na tela, por favor. Então a gente tem uma questão aqui, ó. Isso, a gente tem uma questão que tem a ver com isso. Enem 2018. O anabolismo e catabolismo são processos celulares, ó. Deixa eu mudar aqui. São processos antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica. Eu falei isso, né, antes. Enquanto o glucagon tem ação catabólica, ou seja, um constrói, o outro degrada. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose, ou seja, eles estão envolvidos aí no controle do açúcar no sangue. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, que é baixo açúcar no sangue, o hormônio citado, que atua como catabolismo, portanto, ele está falando do glucagon, induzirá o organismo aqui. O que o glucagon vai fazer? Ele vai realizar a fermentação lática? Nada a ver. Metabolizar aerobicamente a glicose? Não falamos nisso. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Aminoácidos tem a ver com proteína. Não falamos disso. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Nós não falamos também desse tipo de reação. Então, no caso, ele vai estimular a utilização do glicogênio. Se ele é catabólico, ele estimula a utilização do glicogênio, ou seja, ele vai pegar esse glicogênio que foi anabolizado pela insulina e vai catabolizar, ele vai degradar para usar essa glicose no organismo. Então, essa letra aí seria a letra E. Esse aqui, ó. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provoca perda de peso por inibir a ação da lipase, que é uma enzima que quebra gordura, pessoal, que atua no intestino na digestão de gordura. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, que é um dos produtos da digestão das gorduras, no sangue, mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes. Ele fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados, ou seja, qual que é a figura de quem tomou esse medicamento e que avaliou a eficácia. Então, quem tomou, aliás, o antes, né, é o pretinho, esse que tem as linhas horizontais são as gorduras na fezes depois que a pessoa tomou esse remédio, os triglicérides são o cinza e os triglicérides depois do exame é esse aqui, esse último, né, que está na vertical. Então, no caso, pessoal, quem tomou as gorduras na fezes, elas vão ter que estar maior do que antes. Ou seja, o antes é o pretinho, né? Se ele tomou esse remédio ele impede a absorção de gordura. Se ele impede, essas fezes vão conter mais gorduras. Então, no caso, maior gordura está aqui, ó. Está mais do que depois. Está mais do que antes, aliás. Tá bom? A mesma linha a gente segue nos triglicerídeos no sangue. Antes, ó, no 1 aqui. Antes ele estava bem alto e depois ele ficou mais baixo. Então significa que o resultado esperado está na figura 1, tá bom? Então, pessoal, olha aqui.
Uma dica legal para você dar uma pesquisada sobre essa questão, dá uma analisada na vesícula biliar e a digestão de gordura, né? Agora é a tua vez de trabalhar aí. Vesícula biliar e a digestão de gordura, dá uma analisada nesse link aí, dá uma pesquisada sobre essa ligação entre essas duas coisas. A hematose e o tabagismo, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que uma atrapalha na outra, e a gordura e o infarto, tá bom? Vou te dar esse tempinho aí para tu pesquisar sobre esses 3 tópicos aqui, beleza? Agora a gente vai para a próxima aula para entender um pouquinho melhor sobre o processo de respiração celular. Vamos lá?